1 João 2, 18 a 29. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Instruções, ó Pai, a uma igreja que estava sendo atacado por falsas doutrinas. Instruções a uma igreja que é convencida por João de que eles conheciam a verdade e deveriam permanecer nela. Que essa mensagem, ó Deus, seja também para nós, ó Deus, um ensinamento para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos da verdade e viver naquilo que nós já aprendemos, na confiança e na fé que nós já recebemos de Ti. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. João tem conversado com esta igreja. Ele quer que nenhum daqueles tenham dúvidas a respeito da sua fé. Que eles possam estar firmes nas três bases que nós temos ensinado. A base doutrinária, em relação principalmente a Cristo Jesus. A base social, que eles tenham uma fé que seja exercitada através do amor, amando uns aos outros. E a base moral, uma fé prática, uma fé que conhece a doutrina e busca praticá-la. Os irmãos perceberam que na leitura de hoje, nós temos a ênfase em relação à doutrina. O tema que nós vamos estudar hoje é o conflito entre a verdade e a mentira. Dois personagens são levantados aqui: os anticristos e os cristãos. Nós podemos encontrar nessa passagem algumas coisas relacionadas aos anticristos e também em relação aos cristãos. Sabemos que os anticristos
querem perverter a doutrina, afastar aqueles cristãos da verdade. E os cristãos precisam perseverar naquilo que eles aprenderam. E precisam combater qualquer heresia, qualquer coisa que venha a enfraquecer a fé. Uma mensagem muito atual, porque nós sabemos que hoje muitas falsas doutrinas têm atacado a igreja. E, irmãos, algumas vezes nós somos, digamos assim, um pouco negligentes para tentar ser simpáticos. Um exemplo, quando alguém vem e fala, né, eu sou lá da religião tal, e o importante é servir a Deus, né? E a gente e a gente fala muitas vezes isso. Infelizmente, ou a gente fica quieto, né? Se cala, que vai confrontar. Nós somos ser simpáticos, não podemos dizer não, a sua igreja está errada, né? Eu não quero ser antipático, mas isso é muito sério, porque essa sinceridade não pode ser um ingrediente mágico que transforma o falso em verdadeiro, né? Basta você ser sincero que você está salvo. Não importa a igreja que você vai. Você tem que estar com Deus. Você está com Deus, não importa, né? Aonde que você vai, ou o que você pensa. Não importa sim. Um exemplo que a gente pode dar é uma enfermeira sincera no hospital que chega lá e dá um remédio para o paciente. E esse remédio está errado. E o paciente quase morre. A sinceridade da paciente, da enfermeira, a sinceridade da enfermeira não foi suficiente. Ela precisa ser sincera e dar o remédio certo. Então nós precisamos da verdade. Nós precisamos pregar a verdade, ouvir a verdade. E neste conflito entre a verdade e a mentira, nós precisamos ser corretos. Mas vamos acompanhando ao texto aqui. Eu pedi para que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta. Ele fala que já é a última hora. E dá como característica dessa última hora o surgimento dos anticristos. Ele fala que virá o anticristo. Mas antes do anticristo, virão os anticristos. O que são esses anticristos? São pessoas que surgem, são falsos mestres, são pessoas que são anticristo. A ideia de ser anticristo é uma pessoa que é contrária a Cristo, ou aquele também que se coloca no lugar de Cristo, é anticristo. Quantas pessoas se levantam, e o texto diz que eles saíram do meio de nós. Você percebe que as doutrinas, as seitas, elas saíram, na maioria, de dentro de uma igreja correta. Pessoas que estavam num caminho, que estavam ali, mas eles saíram. E o texto deixa claro, saíram porque não eram dos nossos. Porque aqueles que são dos nossos, eles permanecem. Saem e vão assim disseminar a sua falsa doutrina. Esse anticristo, então, é um adversário de Cristo. Ele quer ocupar o lugar de Cristo. E ele muitas vezes exatamente fala contra a Cristo. Nós percebemos então que esse anticristo tem como uma principal característica negar a Cristo como Senhor. Percebemos que nós estamos falando há um contexto. O contexto aqui era pessoas que se levantavam e diziam que Cristo não era Deus. Deus Pai é Deus, Cristo não era Deus. Baseado naquela questão do dualismo grego, que considerava a matéria má. Então, como que Cristo pode ser, Deus pode se encarnar num corpo? O corpo é mau. Aquelas doutrinas estranhas lá.
E a argumentação aqui do apóstolo João é que os cristãos não poderiam cair nesta. Eles não poderiam começar a ouvir essas doutrinas e aceitá-las, mas deveriam repudiá-las, deveriam ir contra elas. E o argumento dele é que, se estes negam a Cristo, eles negam a verdade fundamental. E quem nega o Filho, nega o Pai. Não tem como você negar o Filho e dizer, não, eu creio em Deus Pai, mas eu nego Jesus. Essa doutrina é principal. Eu não posso negar, eu não posso deixar de crer em Jesus como Deus. Se eu nego uma doutrina essencial, eu estou negando toda a doutrina. O efeito dessa heresia é então a negação do Pai. Quem nega o Filho, esse também nega o Pai. Várias passagens, né? O próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Várias passagens falam que aquele que tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Não tem o Pai, não tem a vida eterna. Então nós percebemos aqui, rapidamente, que o anticristo é aquele que prega uma doutrina contrária à verdade. No caso, é um sinal dos últimos dias. Pessoas que são contrárias à palavra, que são contrárias à verdade de Deus. Qual é o outro personagem? O cristão. Aquele que segue a verdade. Aquele que permanece. Então nós podemos já começar identificando uma característica do cristão, que é aquele que permanece. Marcos 13:3 diz que aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O cristão é aquele que busca constância. Não que ele seja perfeito, não que ele em algum momento enfraqueça, mas ele permanece. Permanece no caminho. O cristão aqui é identificado com duas características, unção e conhecimento. Versos 20 e 21. Vós possuis unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Percebe-se aqui que as duas coisas, elas estão juntas e separadas. Por que juntas e separadas? Porque existe alguém que pode pensar que pode buscar unção sem o conhecimento, sem o estudo, sem o entendimento. Ele não vai buscar, ele não vai encontrar. E existe aquele que pode tentar buscar o conhecimento, mas ele não tem a unção do Espírito, ele não busca a unção do Espírito. Mas o que é essa tal de unção aí, né? Até a brincadeira, né? É aquela que uns são, outros não são, né? A unção, irmãos, nada mais é do que a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, todos os crentes têm que ter unção. Você é cristão? Você se converteu? Você tem o Espírito Santo? Você tem a unção. Agora, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais cheios do Espírito Santo nós vamos nos tornar. E assim mais, vamos dizer assim, mais cheios desta unção do Espírito Santo de Deus. A unção que nos dá o conhecimento, e o conhecimento vai juntamente fortalecendo cada um de nós, para que nós estejamos combatendo as falsidades, as mentiras. Quando nós temos o conhecimento e a unção do Espírito Santo, não adianta vir alguém falar, Jesus Cristo não é Deus, ou seja o que for. Nós estamos preparados para revidar, para dizer não a essas pessoas. Cristo é o ungido, é o santo, e Ele mesmo unge os seus crentes com o Espírito Santo. Essa unção é a presença do Espírito Santo na vida do crente. E ela é a defesa contra o erro do religioso propagado pelos anticristos. O Espírito Santo ilumina, guia cada um de nós na verdade.
Ainda sobre esse assunto, o versículo 27 vai falar: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que a unção ensinou? Ela ensinou que Cristo é Deus, que Cristo é verdade. Quando ele diz aqui não é necessário que ninguém vos ensine, ele não está falando que a gente não precisa ter ensino. Ele está falando que não venha um anticristo querer te ensinar a verdade. Você já aprendeu. Tanto que no versículo anterior aqui, no versículo 21, diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Ou seja, João está falando, vocês não têm o que aprender com esses anticristos. Vocês sabem a verdade. Que verdade é essa, irmãos? A salvação, Jesus, o Evangelho. Não é necessário que ninguém vos ensine. A unção já vos ensinou. Mas a unção ensinou através do quê? Da palavra, do conhecimento. Então esse texto pode ser mal interpretado, né? Quando alguém diz: eu tenho unção, não preciso aprender, não preciso de pastor, não preciso de ninguém me ensinar. Ele está falando exatamente a respeito dos anticristos, ou dos anticristos. Difícil falar essa palavra, né? Anticristos. Olha o versículo 26. Porque aqui é tudo junto, né, irmãos? Tem o título, mas você não precisa separar como se fossem temas diferentes. Versículo 26 disse: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. E aí ele diz que quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, de quem? Do Espírito Santo. A unção do Espírito. Recebeu do Espírito. Essa unção permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Alguém quem? Esses que procuram enganar. Então aqui, irmãos, é um chamado à atenção. Os cristãos, eles são aqueles que permanecem, eles são aqueles que têm a unção e o conhecimento. Nós temos que tomar cuidado para nunca perder esse equilíbrio. Nunca perder esse equilíbrio. Não é ser um crente cabeçudo que sabe tudo, né? Mas é espiritualmente frágil. Não tem uma ligação, não tem uma oração, um envolvimento com o Senhor. Nós precisamos estar juntos, próximos ao Senhor. E não é uma unção também da emoção, né? Às vezes as pessoas confundem emoção com o tom da voz, né? A gente pode simplesmente falar: ó Senhor, e isso não representar a verdadeira unção. Então o que eu estou falando exatamente é esta intimidade com Deus, que o nosso entendimento não é formal, mas é um entendimento que ele completa a nossa vida. Por isso que a palavra vai falar sobre prática, ela vai falar sobre permanecer em Deus, ela vai falar sobre esse relacionamento com o Senhor. Olha o verso 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Então o cristão, ele é aquele que busca permanecer na palavra, naquilo que ele aprendeu. Eu gosto de falar isso, né? Tem muitos princípios que nós já aprendemos. Não venha o inimigo querer dizer: não, isso não é assim. Poxa, mas você já aprendeu há tanto tempo. Como que você vai pôr em dúvida algo tão claro? E aqui eu gostaria de já estar estendendo esse tema, não só em relação a Jesus ser Deus, mas em relação ao falso, ao anticristo. O anticristo, ele coloca mentiras. Ele quer colocar mentira como verdade. E, irmãos, qualquer uma das doutrinas, qualquer uma palavra da Bíblia que nós simplesmente ignoramos, nós estamos ignorando toda a palavra. Não dá para a gente escolher. Eu falei na semana passada, né? A Bíblia não é um self-service. Você vai escolher algumas partes dela para viver e outras falar: essa aqui não precisa. Nós precisamos viver e aprendê-la toda. E é muito sério isso, porque quando você
simplesmente despreza, parte você está desprezando tudo. É bem parecido como aquele que nega o filho, nega o pai. Se você diz que é discípulo, você deve andar como ele andou. Aí você não anda como ele andou, você não busca andar, você não se arrepende dos seus pecados. Você está, de certa forma, negando a verdade. E é isso que nós encontramos aqui. Deve-se permanecer em vós, permanecer em nós. Não devemos ter aquela coceira nos ouvidos que Timóteo fala, né? 2 Timóteo 3, 1, 7, 4, 3. Desejo de andar por novidades, novos caminhos, novas doutrinas. Mesmo surgindo tempos difíceis, nós devemos permanecer na palavra, na verdade. E aí a gente vê, irmãos, o texto fala sobre uma batalha, né? Um cristão e o anticristão. Essa batalha. Mais do que uma batalha que a gente vê por aí, né? Parece que o mundo se divide nessas coisas aí. É a batalha que existe entre Cristo, entre o cristão e o anticristo, entre o inimigo. Se nós lembrarmos a parábola do joio e do trigo, lá fala de 2 semeadores. Quem são esses 2 semeadores? Jesus e Satanás. Eles são retratados como semeadores. Um semeia joio, o outro semeia trigo. E nós precisamos estar atentos. A estratégia do inimigo é exatamente essa: semear mentiras, plantar no meio dos cristãos essas mentiras. Muitas vezes por um tempo fica, depois ele sai, ele leva os seus, né? O cristão, então, ele permanece. Então ele conhece, ele busca através da unção, através do estudo, esse conhecimento de Deus e da palavra de Deus. E João quer deixar bem claro que eles não precisavam temer, eles não precisavam ficar cheios de dúvidas, eles não precisavam se render àqueles ensinos falsos, porque eles conheciam a verdade. Eu não estou escrevendo para vocês, né, o versículo 21 numa linguagem diferente, porque vocês não sabem. Eu escrevo porque vocês sabem. E vocês sabem que mentira não procede da verdade. A mentira vai falar mentira. Permaneça então na verdade. O quanto nós conhecemos a verdade, o quanto nós permanecemos na verdade, nos dedicamos a isso. Muito bom a gente passar esse tempo aqui na casa de Deus. Você está dedicando tempo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E você escolheu. Ninguém te forçou. Você não é obrigado a fazer isso. E como é bom, né? A gente poder ter um tempo para ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Deus falando conosco. E nós precisamos mais e mais ter essa resposta, né? Ser experimentado e responder àqueles que nos perguntam a respeito da nossa fé. Em que nós cremos. Diz que certa vez um pastor perguntou para um membro de uma igreja: em que você crê? Ele ficou meio assustado, né? Aí ele teve uma saída lógica na hora. Eu creio no que a minha igreja crê. Ó. Ah, tá bom. E o que a sua igreja crê? Ele olhou e falou: a igreja crê no que eu creio. Aí ele fez uma última pergunta, né? E o que vocês creem? Nós cremos igualzinho. Os dois creem na mesma coisa, né? Ou seja, e aí? Né? Nós precisamos saber em que nós cremos, o que nós cremos, o que a palavra ensina a respeito de tantas coisas. Estarmos fortalecidos na verdade. Aqui diz que aquele que pratica a justiça, ele é fortalecido. Lembra que essa passagem, esse texto é exatamente o livro inteiro para fortalecer a respeito da certeza de salvação? Então é isso que é dito aqui. Olha o versículo 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele,
para que quando se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quem vai se manifestar? Jesus. Jesus já veio a esse mundo e ele vai se manifestar, ele voltará. E quando ele se manifestar, se nós permanecemos em Cristo, nós vamos estar com ele. Aqui ele fala sobre dois tipos de pessoas. Uma que vai se afastar envergonhada e a outra que vai se aproximar confiante. Nós queremos estar entre esses. Estamos entre esses. Que se afastam, que se aproximam com confiança. Então ele diz exatamente isso. Qual que é essa certeza? É se nós permanecemos nele. Nós não podemos ser rasos, fracos, que qualquer coisa nos afaste do Senhor. Vamos permanecer, vamos marcar o nosso lugarzinho. Vamos ficar firme na igreja, firme na nossa leitura bíblica diária, firme na nossa fé. Não podemos brincar, não podemos deixar o anticristo, a mentira, querer nos levar. Aqui ele ainda fala no versículo 29, que o que nos mantém firmes, o que nos dá certeza de que nós realmente estaremos com Jesus na vida eterna, é essa permanência prática. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem é nascido dele? Quem é salvo? Quem está com Jesus? Aquele que pratica a justiça. Isso é permanecer em Deus. Então, esse texto fala sobre esse conflito, a verdade e a mentira. Quem vencerá? Aquele que nós ouvimos. Se nós abrirmos a mentira vai ter vitória na nossa vida. Quando nós nos expomos à verdade, nós vamos fortalecer nessa verdade. Uma parábola judaica diz o seguinte: certo dia a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira chega e diz: que lindo dia. A verdade desconfiada foi dar uma olhada, né? E viu, não, o sol estava aberto, passarinhos, as árvores. Ela concordou, né, com a mentira. É, lindo dia. Continuaram caminhando, chegaram à beira de um riacho e a mentira falou: nossa, esse riacho parece tão convidativo, bom para o nado. Ela não vai afogar a verdade, viu, gente? Não, é outro fim. Bom para o nado. E a verdade desconfiada foi lá perto do lago, lá molhou o pezinho e pensou e olhou para o dia. Falou, é bom mesmo, bom para o lago. A verdade não vai mentir, né? Se a mentira está falando a verdade vai concordar. E as duas entraram na água. Então elas se despiram das suas roupas e entraram lá na água. Lá. Pouco tempo a mentira saiu da água e vestiu a roupa da verdade. A verdade olhou, saiu devagarinho. Não podia vestir a roupa da mentira. E ela saiu nua. Aí no finalzinho diz que vale mais a verdade nua e crua do que uma mentira travestida de verdade. Mas olha como nem sempre assim, hein? Às vezes a verdade nua e crua nos ofende. É difícil recebê-la. E como parece fácil, né? Seja bem-vinda. Verdade, mentira, né? Mentira vestida de verdade. Ovelha vestida de lobo, ou lobo vestido de ovelha, a gente nem sabe. Então que Deus nos ajude, irmãos. Nós possamos olhar para as coisas e ser firmes. Como disse João, permanece na unção que recebestes. Permanece na verdade que você aprendeu, a verdade que você conhece. Só assim nós poderemos ter a vitória. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, nós
queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Ó Deus, constantemente nós vivemos nestes últimos dias, onde a mentira, onde anticristos se levantam contra nós, seja doutrinariamente, moralmente, seja, ó Pai, nos afastando das verdades eternas e nos prendendo, ó Pai, a tantas coisas desse mundo. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua Palavra, a nos fortalecer nos Teus caminhos, a nos dar, ó Deus, condições de crescermos no único propósito, ó Deus, que é Te conhecer mais, servir mais, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a igreja do Senhor, para que possamos ser firmes na doutrina. E para isso, estejamos desejando conhecer mais, mas não só conhecer verdades, mas conhecê-las espiritualmente, por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai. Um conhecimento prático, que busca praticar, que busca vivenciar, ó Deus, a verdade do Senhor. E quando confrontados com o que é anticristo, nós possamos nos firmar, ó Deus, permanecer naquilo que aprendemos. Obrigado pela Tua Palavra, pelos ensinos que o Senhor nos deu essa noite, e que possamos guardá-los, ó Deus, possamos meditar neles, meditar nessas palavras que são palavras de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.